Eu acho que como erros que você falou, não dá para simplesmente adaptar o que era físico para o digital. Então, no começo, como foi uma coisa muito abrupta, a gente começou a fazer alguns testes de pegar, por exemplo, ajuda visual que estava no iPad e transformar isso num arquivo digital e querer passar esse material para o médico numa visita virtual. Não funciona, não funcionou. Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, @Vioral, ou então com o nosso host, @Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês, em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a 4ª temporada do Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, estamos de volta, mais um episódio, dessa vez com um novo convidado, Carlos Regis, da TerraSkin. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, Paulo, tudo bem? Prazer pelo convite. Imagina que é isso, o prazer é todo meu, que legal ter você aqui. A gente tá falando desse mercado, um mercado aí que na pandemia deu o que falar, né, Carlos? Então acho que a gente tem muita coisa para contar, a gente quer saber muita coisa da TerraSkin também, porque a TerraSkin tem uma característica diferente, que é uma empresa bem familiar, então eu também quero entender um pouquinho mais isso também. Mas antes de mais nada, Carlos, eu queria falar, você é de São Paulo, natural de São Paulo, fala um pouquinho da tua história de vida. Você é daqui de São Paulo ou não? Sou sim, Paulo. Antes até de falar de mim, super contente de estar com você, porque eu acompanho o Vioral, então é super legal e fico contente da gente poder estar trocando essa figurinha. Mas falando de mim, eu sou de São Paulo, meus pais são de Minas, mas eu nasci aqui em São Paulo, paulistano, e sempre vivi aqui também. Uhum. E Carlos, a tua história, lógico, eu sempre falo aqui para os nossos ouvintes, eu dou aquela stalkeada do bem, né? Eu vou lá xeretar para ver o que dos convidados, para eu conhecer um pouquinho mais, estudar. Você é um cara de vestir camisa, porque a tua história é basicamente agora 2 empresas, mas assim, muitos anos na Galderma, né, Carlos? Exato, Paulo. Na verdade, minha história começou na indústria farmacêutica, na Galderma. Antes disso, né? Eu tinha trabalhado com meu pai e eu tive a oportunidade de quase seguir carreira militar. Meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial e sempre me incentivou. E eu quase que fiz aí uma carreira militar, mas desisti, fiz administração, porque meu pai tinha uma empresa. E aí, num determinado momento, eu decidi que eu tinha que sair da empresa do meu pai e trabalhar numa empresa multinacional, para conhecer um pouco dos processos, entender um pouco como era a gestão de uma empresa desse aspecto, para trazer esse conhecimento para dentro da empresa do meu pai. E aí eu entrei no programa de estágios da Galderma, numa área de recursos humanos, e lá foi onde eu iniciei a minha carreira na indústria farmacêutica. Gostei e por lá fiquei 20 anos. Nossa, então quer dizer, foi de RH, foi pro marketing, Carlos. O que aconteceu aí? Lógico, vamos lá. Quando eu entrei era um programa de estágio e como eu fiz administração, e a administração dá essa abertura pra gente conhecer várias áreas, né? E aí no RH, eu até conversei com um dos meus professores que me disse para estar muito próximo da área de negócios. Então, desde o meu começo, eu fui quase que um business partner da área comercial, de marketing e vendas, sempre muito envolvido com comunicação institucional, com endomarketing. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui efetivado, assumi algumas posições dentro do RH, mas sempre como business partner da área de marketing comercial. E depois de um período eu fui convidado para fazer um job rotation na área comercial, onde eu passei por propaganda médica, administração de vendas, inteligência de mercado e por fim no marketing. E aí quando eu terminei esse job rotation, o pessoal do meu gestor me chamou e falou: Carlos, temos 2 notícias para te dar, uma boa e uma não tão boa. Aí eu falei, então vamos começar pela não tão boa primeiro, né? E a não tão boa foi que eles achavam que eu não tinha o perfil de RH. Eu falei, mas como? Estou aqui há tanto tempo já fazendo um trabalho e fiz esse projeto porque eu entendia que tinha que estar próximo da área comercial e melhorar aí o suporte que eu dava para o time de marketing e vendas. Legal, então me dá a notícia boa. A notícia boa é que a gente já via em você algumas características importantes para o marketing e a gente tem uma posição de marketing para lhe oferecer. E aí foi quando eu estava começando também na carreira, eu falei, se é a hora de mudar, é agora. E aí eu aceitei esse desafio e saí da área de RH
e migrei para o marketing. E aí desenvolvi... E se achou, Carlos? Era mesmo? Era marketing o seu negócio? Era. Na verdade, desde o começo, eu sempre fui muito curioso e eu adorava pegar os brand books, adorava entender dos produtos, experimentava todos os nossos produtos, saía a campo com o representante. E eu sempre gostei muito de estar no front, né? Eu também gosto muito e o RH me ajudou com isso, a lidar com pessoas. Então eu uni essa parte, né, de estar com pessoas, de relacionamento, com o conhecimento das marcas e me achei. E aí me desenvolvi dentro da área de marketing. Tive a oportunidade de liderar todas as diferentes linhas de produto da Galderma, desde dermocosméticos, passando por medicamento de prescrição, os medicamentos OTC e a linha de medicina estética também. E trabalhei com trade marketing. Fiquei 20 anos na Galderma, né? Sempre... E aí as minhas últimas posições lá na empresa foram bem interessantes, porque eu tive a oportunidade de montar uma unidade de negócio, que é a unidade de negócio de self-medication, depois assumi prescription. Então self-medication são os dermocosméticos e os produtos de OTC, e prescriptions são todos os produtos de prescrição, né? E foi uma experiência fantástica, uma empresa que eu adoro, tenho vários amigos lá ainda hoje, mas aí, né, chegou o momento, sempre há o momento, né, de uma nova experiência, e aí eu saio da Galderma e sou convidado para ir para a Teraskin, também na dermatologia. Acho que eu gosto bastante de pele, e na Teraskin eu fui convidado para reestruturar toda a área de marketing. E aí essa mudança, eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo, pertinho da Galderma, e eu tive que ir lá para São Bernardo, e aí tem sido uma experiência bem interessante, porque esse período de deslocamento também, ouvi bastante seu podcast e tenho me atualizado nesse deslocamento. Então é legal isso daí, Carlos. Agora, conta um pouquinho da Teraskin, para quem não conhece, Carlos, nossos ouvintes, conta um pouquinho da história da Teraskin, né? A Teraskin está fazendo agora, né, celebrando aí uma data especial, é uma empresa familiar. A Teraskin, ela foi fundada, na verdade, ela surgiu em 2009, mas a história da Teraskin vem antes disso, né? Em 1931, o seu Basílio Scavarelli, que a pessoa que fundou a empresa, né, iniciou no mercado farmacêutico. Primeiro ele teve uma farmácia, depois ele fundou uma empresa que se chamava Mater Química, depois Nova Química e IG Pharma. E aí a Teraskin, ela surge em 1996, quando a doutora Rosa, filha do Sr. Basílio e atual presidente da companhia, ela enxerga no mercado brasileiro uma super oportunidade na dermatologia, e aí surge a Teraskin com o objetivo de entender e prover produtos para a pele do brasileiro. A gente vive num país super miscigenado, né, com diferentes etnias aí, diferentes tipos de pele, e o objetivo era entregar produtos inovadores e que tivessem o cuidado e fossem focados na pele do brasileiro. E aí em 2009 a Teraskin surge como empresa, porque até então era uma unidade de negócio da IG Pharma. E esse ano em específico, agora, no segundo semestre, a gente está completando 25 anos de Teraskin no Brasil. E é engraçado, Carlos, me corrija, eu me lembro, eu estive aí no escritório da Teraskin há muito tempo atrás, né? E eu me lembro da doutora também andando pelo prédio lá, né? Uma pessoa de bastante idade, mas ela estava lá no prédio presente, as pessoas, ela conversava com todo mundo, chegou a conversar comigo, etc. Continua assim, Carlos? Eu acho que não tanto quanto no passado, né? Mas ela é super presente, ela participa muito, a gente chama ela de doutora Rosa, porque ela é PhD em farmácia e ela é pesquisadora, né? Então, ela fez cursos de fora do país, especializações e tudo mais, e ela tem uma atuação muito forte e muito presente na parte de pesquisa e desenvolvimento dos nossos produtos. Então, nesse aspecto, ela é super comprometida e ela participa muito no desenvolvimento das fórmulas e dos
do portfólio de produtos da empresa. E, Carlos, essa é uma categoria que você tá, que ela, eu me lembro, se você faz um estudo dessa categoria, cada hora ela tá numa fase, né? Então, uma fase beleza, aí outra fase que a gente fala um pouquinho mais de saúde, bem-estar, então se fala muito de wellness agora. Como é que você define essa categoria que a Tereskin tá inserida, Carlos? Essa categoria ela vai muito além, né, de estética e de beleza. A pele é o nosso maior órgão, né? É o maior órgão do corpo humano. E ele é o que nos defende contra os agressores externos. Mas também a gente vive num país onde a beleza ela é muito cultuada, né? Então, é um cartão de visita, né, cara? Exato. É um país tropical, a gente vai muito pra praia, expõe muito, né, o corpo, o rosto. Então, e isso impacta diretamente a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Então, o cuidado com a pele, ele vai além da saúde. E pra gente, na Tereskin, a gente entende que uma pele bem cuidada, e uma prevenção no cuidado com a pele, ela vai trazer saúde. E a gente está vivendo num momento de aumento da expectativa de vida, né? E cada vez mais as pessoas querem viver mais, e com qualidade de vida e com beleza. Então, eu acho que é isso. Eu acho que cada vez mais o cuidado da pele ele vai ser importante e vai além desse cuidado estético ou da beleza, né? A gente está falando de saúde. E aí, Carlos, tem uma coisa muito interessante que eu li desde o ano passado e eu falo muito, né? Tem muita gente que gosta, que é assim, a pandemia acabou colocando a gente de frente a uma telinha, todos nós viramos um apresentador, né? Porque a gente está diante dessas ferramentas de reuniões virtuais e é impossível a gente não estar se vendo, é basicamente um espelho pra gente, né? Então toda hora você tá olhando e você fala, nossa, o que é isso que eu tenho aqui, né? Você acaba fazendo um diagnóstico muito, e eu tenho visto que esse zoom boom que eles estão chamando, ou seja, as pessoas se vendo na câmera através de zoom da frente, aumentou essa preocupação da saúde da pele, né? Vocês sentiram isso na Tereskin? Vocês sentiram que realmente a saúde de pele alavancou e ganhou uma importância ainda maior do que era? Sim, Paulo. Na verdade, houve um movimento interessante. Vou contar aqui para você que a gente identificou. O começo da pandemia, ele fez mudar um pouco os hábitos de consumo de produtos para a pele. Porque o que aconteceu? No primeiro momento, a gente acabou tendo que ir para o isolamento social e os hábitos de consumo de produtos da pele mudaram e diminuíram num primeiro momento. E por que diminuíram? Então, vou pegar o exemplo de uma mulher executiva, né? Que de manhã se trocava para ir trabalhar e se maquiava. No meio do dia, normalmente, né, pós o almoço, dava ali um retoque na maquiagem e reaplicava alguns produtos de cuidados com a pele. E ao final do dia, chegando em casa depois do trabalho, né, ao tomar banho, e fazia a rotina também de cuidado com a pele. Uhum. A gente parou de ter isso, porque não saía mais de casa, né? Então, no primeiro momento, até tem algumas pesquisas com alguns institutos que mostram que diminuíram as ocasiões de produto de cuidados com a pele. E uma categoria que sofreu muito foi a categoria de proteção solar, porque, né, a gente ia para a rua e tinha que passar o protetor, e o uso do protetor solar se faz importantíssimo para cuidar desse problema tão frequente na nossa população. E aí a gente, não saindo de casa, passou-se a usar menos protetor solar, assim como outros produtos de antipoluição ou de hidratação e tudo mais. E aí é exatamente o que você falou. Começa esse zoom boom, né? E as pessoas começam a estar quase que 8 horas por dia na frente do computador. E aí começa a se mudar um pouco, né? E até como uma forma de agrado, né? A gente começa a ver as pessoas se cuidando mais para estar bem na frente do computador. E aí, aquele primeiro momento de ocasião de uso que diminuiu por causa da pandemia, a gente começa a ver uma aceleração na venda de alguns produtos, principalmente de higienização, de hidratação, os clareadores e produtos para acne, para o cuidado
dessa pele para se mostrar bem na frente do computador. E aí, como é que ficou, Carlos, a relação de vocês com o dermatologista? Porque teve essa baixa e depois a gente tem essa crescente de novo. E aí, isso impactou na relação com o dermatologista? Os dermatologistas sentiram isso mesmo? Como é que foi, Carlos? Sim. Acho que todas as especialidades, né? No primeiro momento, todo mundo ficou com muito medo e todo mundo teve que ir para dentro de casa, né? E aí, o início da pandemia, a gente teve que colocar toda a nossa equipe de campo em home office, porque no primeiro momento o mais importante era proteger a saúde dos nossos colaboradores, dos seus familiares e também diminuir o contato com os médicos, porque também era uma forma de protegê-los também, né? E aí isso fez com que a gente tivesse que revisitar toda a nossa estratégia de comunicação e a forma como a gente fazia contato com esses profissionais. E aí é interessante porque desse momento surgiu uma nova ferramenta de comunicação dentro da Teraskin, que é o Teraskin Conecta, que é a nossa plataforma de educação médica continuada e que a gente teve como objetivo não só levar a informação técnica dos nossos produtos, mas também sobre as doenças, fazer um link sobre esse momento, porque a gente viu que várias doenças de pele aconteceram e foram exacerbadas nesse momento da pandemia. Haja visto que muitas pessoas que tiveram Covid relataram uma queda maior de cabelo, né? Então uma perda do cabelo. Teve um efeito maskne, né? Que falaram bastante que o uso da máscara poderia gerar um pouco mais de acne. Então a gente começou a trazer esses assuntos para discussão entre os médicos e também atualização sobre a gestão médica e sobre o momento que a gente estava vivendo. Tanto que a Teraskin foi a primeira empresa a fazer um webinar falando sobre telemedicina e ajudar esses médicos a se adaptar a esse novo momento e adaptar toda a nossa comunicação para que nós pudéssemos, de alguma forma, contactar esses médicos e manter a relação com eles durante o período mais agudo da pandemia. A força de venda sentiu facilidade em fazer visita virtual, por exemplo, em fazer esses eventos virtuais? Foi mais fácil? Eu não sei se eu posso dizer que foi mais fácil, mas o dermatologista, ele é um early adopter, né? Então ele usa muita tecnologia, seja com os procedimentos estéticos, seja com algumas máquinas, né, Então, nesse aspecto, como eles usam bastante tecnologia, a gente conseguiu ter esse approach e facilmente converter aquilo que a gente fazia no presencial para o digital. A Teraskin visita outras especialidades também, e a gente sentiu no dermatologista uma adesão ao digital mais rápida do que em outras especialidades, como você está falando. E falando já nessa coisa de digital, força de vendas, cara, não tem como a gente escapar, é o grande assunto hoje da indústria farmacêutica, tá todo mundo incerto do que será, qual é a melhor maneira, o que não é bom, o que é ruim, tá todo mundo aprendendo juntos. O que você aprendeu, quais erros você cometeu, cara, o que você tem visto da relação dessa coisa da força de vendas híbrida? Legal. Eu acho que é super bem provável, né, que o formato híbrido, ele permaneça e seja aí uma tendência na força de vendas. Porque no passado eu acho que a gente teve um pouco de dificuldade com isso pela necessidade da relação pessoal entre o propagandista e o médico, né? Esse era até um momento onde o médico parava um pouco a rotina diária de atendimento para poder receber uma informação da indústria. Então, por isso, muito importante o papel do representante médico. Mas aí a gente viu, e o próprio médico viu também, que o híbrido funcionava, né? E aí o mais importante, e o que a gente passar do susto, né? Os médicos, esses profissionais, eles se acostumaram com esse formato e a gente vem fazendo uso melhor das tecnologias para otimizar esse trabalho. O que aconteceu? Eu acho que como erros que você falou, não dá para simplesmente adaptar o que era físico para o digital. Então, no começo, como foi uma coisa muito abrupta, a gente começou a fazer alguns testes de pegar, por exemplo, ajuda visual que estava no iPad e transformar isso num arquivo digital e querer passar esse material para o médico numa visita virtual. Não funciona.
né? Não funcionou. Então, a gente tem que adaptar o material a esse novo modelo, né? Então, fazer uso de algumas tecnologias, fazer o material um pouco mais interativo, para que o médico possa interagir com o representante na conversa e não ser simplesmente ele sentar na frente do computador e ouvir o nosso representante médico falando sobre o produto. A gente fez uso de também algumas estratégias de entrega de amostras e de material à distância, então sem a presença do representante. E aí a gente começou a evoluir nesse aspecto para poder adaptar esse momento que a gente estava vivendo. Eu acho que é um caminho sem volta. E o principal é entender e começar a criar jornadas, porque a gente tem diferentes tipos e características de médicos, né? Aqueles que se adaptam mais rápido à tecnologia, aqueles que menos, os que estão mais querem mais informação técnica, outros que querem uma informação mais resumida. Então, a gente está criando aí várias jornadas, entendendo a característica de cada médico e aí entregando uma comunicação customizada para cada um. Qual que é o novo skill do marketing? O que você tem exigido dos gerentes de produtos? Acho que o marketing também está passando por uma grande mudança. Eu acho que cada vez mais o gerente de produto ele vai precisar olhar para o cliente, seja o consumidor ou o médico, entender esse cliente, o que ele precisa e se adaptar para esse novo cenário. Então, eu falo que o gerente de produto ele tem um papel muito importante na indústria e de tempos em tempos ele vem evoluindo. Antes a gente focava muito a estratégia pensando na característica do produto e no objetivo do negócio. Só que o consumidor mudou, né? O médico está mudando, o consumidor mudou, ele está mais envolvido, ele está mais exigente e o gerente de produto precisa estar atento a isso, aos anseios do consumidor. E eu falo que a competência mais importante agora para esse profissional é como traduzir o que o consumidor, o que o médico quer em uma estratégia para predizer o futuro. Então eu gosto muito do termo do lifelong learning, né? O que a gente fez e funcionou há um ano atrás, há 2 anos atrás, talvez a gente tenha que desconstruir todo esse conhecimento para poder fazer algo novo no futuro, porque se ficar preso às experiências do passado, o que funcionou o ano passado talvez já não funcione esse ano. E provavelmente depois que a gente vai sair da pandemia, a gente vai ter uma nova realidade. Então, acho que esse é o predizer o futuro e estar sempre aberto ao novo, ao conhecimento, né? Esse conhecimento para o resto da vida, acho que são 2 competências importantíssimas para a pessoa de marketing e para o gerente de produto. Agora, Carlos, você foi ousado, porque você aceitou um desafio que é mudar o marketing. Isso é um desafio bastante ousado numa indústria. Olha, eu tô há bastante tempo, vamos colocar, eu tô há quase 13 anos na indústria da saúde, e eu sei como a indústria da saúde ela é difícil de girar o navio, né? Tem uma série de questões, né? A gente dá muita desculpa do compliance, muita questão, a gente é muito preocupado com isso, com imagem, com a questão de ética, e aí você vem com esse papel de mudar o marketing. Então, falando de inovação, Carlos, vamos falar como vocês têm feito isso no marketing. E eu queria começar a falar do Eureale C e do QR, mas antes de mais nada, parabenizar pela landing page do Eureale, que ela é linda, aquela landing page, cheia de... Eu adoro o fundo escuro que vocês colocaram, e vocês têm um grafismo clicável, interativo. Parabéns, Carlos. Mas fala um pouquinho de como é que vocês juntaram o antioxidante e a inteligência artificial numa coisa só. Legal, ótimo, Paulo. Fico contente de poder contar essa história aqui para você, porque é uma história super legal e tem a ver um pouco com aquilo que você falou do objetivo pelo qual eu entrei na Teraskin e para fazer a transformação da empresa no que diz respeito ao marketing, né? Então, logo que eu cheguei, a Teraskin... antes disso, a Teraskin sempre foi muito inovadora, desde quando começou na dermatologia lá no passado. A gente tem uma série de produtos que foram referência dentro dos mercados de atuação. E a empresa sempre teve, como eu falei antes para você, a doutora Rosa, que é a nossa
presidente, dona da empresa, ela sempre teve muita preocupação no desenvolvimento dos nossos produtos. E a tecnologia ela sempre esteve presente em todos os momentos dos desenvolvimentos de produtos da Teraskin. E com a Euriale, a gente teve a iniciativa, e foi uma estratégia super inovadora, de fazer uma parceria com a IBM para utilizar a inteligência artificial, então utilizar aí o Watson, para o desenvolvimento de produtos. Na verdade, com essa tecnologia, com a inteligência artificial, a gente teve a oportunidade de identificar novas vias de envelhecimento cutâneo. E com essas informações, a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento conseguiram desenvolver a linha Euriale. Primeiro, o Euriale C e depois o Euriale QR, que é uma linha de produtos anti-aging, uma série de atributos para melhorar a qualidade da pele da mulher, do homem também, porque também é para ser utilizado por homens também, evitando aí a degradação da pele e mantendo essa pele saudável e mais bonita por um período mais longo, evitando aí o envelhecimento cutâneo. E a inteligência artificial foi utilizada para o desenvolvimento dessa tecnologia que está no produto, é isso, Carlos? Na verdade a gente conseguiu mapear vias de envelhecimento cutâneo. E a partir desse mapeamento, a gente conseguiu juntar, né, ingredientes que eram inovadores, tanto com a vitamina C quanto com o retinol, para desenvolver os nossos produtos. Então, só para você ter uma noção, tem concorrentes nossos aí que levaram 10 anos para desenvolvimento de um produto, com pesquisa e desenvolvimento. Como a gente usou a inteligência artificial, a gente encurtou muito esse desenvolvimento. Sim. E com 6 meses a gente já tinha conseguido analisar essas novas vias de envelhecimento cutâneo e fazer o cruzamento de alguns princípios ativos para conseguir colocar aí no mercado esses 2 produtos. No caso da vitamina C, o ingrediente é um ingrediente muito instável, né? E que precisa de cuidados especiais, porque senão ele oxida, fica amarelo, com um cheiro ruim, isso leva um problema para a pessoa que está fazendo uso do produto. No nosso caso, a gente conseguiu estabilizar a vitamina C, então a gente nesse produto tem a vitamina C pura 10%, com outros ingredientes, então a gente está falando de ácido hialurônico, a gente está falando de vitamina E, tocoferol e outros ingredientes que a gente conseguiu estabilizar e colocar na fórmula. Inclusive, essas 2 fórmulas têm patentes requeridas por conta dessa tecnologia que foi utilizada no produto. A gente mapeou várias vias de envelhecimento cutâneo e tem outros produtos aí que a gente tem no futuro para colocar no mercado a partir do uso dessa tecnologia. Sei. Eu acho genial, eu sou da grande opinião que a inteligência artificial está transformando a indústria farmacêutica, talvez mais do que qualquer outra tecnologia, porque a inteligência artificial ela traz um grande ganho para P&D, né, Carlos? De descobrir, por exemplo, essas novas fórmulas com velocidade e precisão que anteriormente era impossível. Então, e você minimiza aquelas tentativas e erros, né, de todo o lançamento de produto. Acho que por isso que você acaba encurtando. Então, acho que genial. Agora, dá algum spoiler pra gente, Carlos. O que mais a gente vai ver de tecnologia e inovação? O que mais que vocês estão pensando na Teraskin? Vai fazer parceria com Health Tech? O que vai acontecer aí, Carlos? Além disso, a gente vem utilizando, olhando para esse mercado de health techs, né, e utilizando deste processo para fazer com que cada vez mais a tecnologia esteja presente na nossa rotina. Então, a inteligência artificial foi o primeiro passo para essa implementação na Teraskin. A gente tem outros exemplos, e não só no desenvolvimento do produto, mas na parte de gestão. Por exemplo, a gente está agora com uma parceria com uma empresa, uma startup, para o desenvolvimento de um software de controle de fluxo de produção. E esse também vai ser um diferencial dentro da Teraskin, de fazer o uso de tecnologia não só para o desenvolvimento do produto, mas para melhorar e acelerar o processo de produção, que é super importante para atender as demandas aí do mercado, que cada vez está mais exigente. Sim. Agora, Carlos, vamos falar aí da tua opinião como gestor. Home, office ou office? Você tem alguma preferência? Como que você lida com isso? Eu acredito no mix do home, office e do office. Eu acho que o modelo híbrido vai ser assim como na propaganda médica,
no trabalho no escritório também. Eu sinto um pouco de falta de estar com o meu time num team building, de discutir uma estratégia ou uma implementação no presencial. Então, eu acredito que a maioria das empresas no futuro vai aderir ao modelo híbrido e esse, para mim, eu acho que é o modelo ideal. Uhum. Agora, Carlos, falando aí do tema, acho que talvez das siglas mais faladas do momento, que é o ESG, é o acrônimo do momento, né? Como você tem olhado isso, como a Teraskin tem se preocupado em relação a isso? Esse tema é novo, mas dentro da Teraskin não estruturado dessa forma, né? A gente sempre teve essa preocupação. Então, desde a fundação da empresa, a empresa tem uma preocupação muito grande no que diz respeito ao meio ambiente, toda a parte de social, né? Então, com as pessoas, com aonde a gente está inserido e com toda a parte de governança também. Então, como eu falei, né? Desde o começo a gente evita ingredientes controversos, uma vez que o nosso objetivo sempre foi promover a saúde e o bem-estar para todas as pessoas, para todos os tipos de pele, né? Além disso, já de algum tempo a gente não faz uso de fragrâncias e corantes e conservantes em nossas fórmulas. A gente não faz testes em animais. Então tem toda essa preocupação em termos, por exemplo, contratos com fornecedores, com prestadores de serviço. Nós temos cláusulas lá contra o trabalho infantil, contra o trabalho escravo. Na parte de environment, fazemos toda a parte do tratamento de água, de uso de água de reuso, né? A gente participa, tem o selo do Eu Reciclo. E tudo que diz respeito à parte da governança com as pessoas, a gente tem um olhar muito, muito cuidadoso. A gente tem começado a discutir esse assunto do ESG na diretoria, no board da empresa, e tem uma série de iniciativas que a gente pretende acelerar daqui para frente, mas é algo que sempre esteve muito presente na gestão da empresa, então não é algo novo para nós na Teraskin. Uhum. Agora, Carlos, eu tenho um quadro aqui no Vioral, que é um quadro que eu peguei lá do New York Times, que fez uma série de perguntas para celebridades. Qual o momento do último ano que você jamais vai esquecer, Carlos? Cara, acho que o momento para mim, para todos nós, né? O início da pandemia ele foi muito difícil, assim, para todos nós, né? E foi interessante porque eu tô na Teraskin há 2 anos. E o primeiro ano que eu cheguei na Teraskin foi um ano em que, a gente já falou, né? Eu tive que avaliar, olhar, fazer um diagnóstico da empresa, da comunicação, do marketing e propor um plano estratégico, né, de mudança da empresa, usando toda essa parte de tecnologia, né, de ter um olhar mais para o consumidor e usar o digital. E aí, em março, a gente faz a nossa convenção anual de vendas e apresenta toda a estratégia. E aí, na semana seguinte, a gente tem que colocar todo o time dentro de casa no modelo de trabalho de home office. E aí, toda a estratégia que a gente tinha definido, de uma semana para outra, ela passa a não valer mais daquela forma. E aí a gente teve que adaptar toda a estratégia imediatamente, com todos trabalhando em casa. Então, essa mudança repentina forçou a gente a acelerar totalmente a nossa estratégia no digital, e acho que essa forma estruturada como a gente fez isso é algo que eu nunca vou esquecer. Uhum. O que você espera do futuro, Carlos? Primeiramente, é sair da pandemia. Eu acho que todo mundo quer sair disso, a gente controlar essa doença e voltar ao normal. Eu não gosto de novo normal, né, porque a gente não está vivendo o normal agora. Sabendo que depois da pandemia, como eu já falei, a gente teve grandes aprendizados e poder utilizar esses aprendizados para o futuro. Mas eu acho que é importante que a gente, né, mantenha esse entendimento do quão importantes são as coisas simples, de equilibrar a vida pessoal e profissional, valorizar as pequenas coisas, né? Um abraço, um beijo, estar próximo daqueles que a gente ama. Acho que é isso. Uhum. Olha só, gente, hoje eu tive a honra e o prazer de conversar com o Carlos Regis. O Carlos Regis, que no seu LinkedIn, e aí vocês abrem aspas, diz o seguinte: a confiança é a base de quase tudo que fazemos e uma das formas mais essenciais de capital que uma liderança possui. Carlos, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Paulo, e sucesso para você.
Sucesso para nós. Um grande abraço. É isso aí, gente. Obrigado, Carlos. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br, @vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.